TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, como vai? Estamos começando o programa Pela Ordem, que é um instrumento de transparência da Câmara Municipal de Fortaleza, sua mesa diretora e dos demais parlamentares, junto à sociedade de Fortaleza, região metropolitana, onde este veículo de comunicação alcança. O programa Pela Ordem traz entrevistados, principalmente os parlamentares da cidade de Fortaleza, que vêm fazer explanações, na verdade, abordagens, esclarecimentos, prestações de contas, digamos assim, sobre os seus mandatos parlamentares, já que são representantes eleitos pelo eleitorado de Fortaleza e, em sua grande maioria, recebendo votos na maioria dos bairros da cidade. Este instrumento de transparência, que é o programa Pela Ordem, está sempre buscando levar informações concretas, verdadeiras, para que você, cidadão e cidadã, possa ter uma formação de opinião que lhe permita compreender o contexto e a conjuntura social e, naturalmente, da economia, da política. E é este o instrumento da TV pública, que é a TV Fortaleza, no cumprimento da sua importante missão junto à comunidade. E hoje nós estamos recebendo aqui no programa Pela Ordem o vereador Joaquim Rocha, do PDT, vereador do município de Fortaleza, parlamentar com atuação em vários bairros da cidade, já durante 3 mandatos parlamentares, tem ligações com municípios do interior. A sua ascendência política se dá na capital a partir da sua profissão, do envolvimento com as comunidades, com as classes profissionais, e hoje está no seu 3º mandato de parlamentar, obteve mais de 7.400 votos nas últimas eleições, quase 7.500 votos nas últimas eleições em Fortaleza para vereador, sempre confirmando uma boa votação, com uma boa capilaridade no município de Fortaleza, reconhecimento de um trabalho realmente com muito esforço, com muita dedicação e com muita articulação política. Vereador Joaquim Rocha, é uma satisfação e uma honra recebê-lo aqui no programa Pela Ordem. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. A satisfação é minha, a satisfação de estar aqui nesse momento, né? Conversando com o Paulo, com a população de Fortaleza, com os amigos também de outros municípios, né? Do Ceará. Quer dizer, eu faço política em Fortaleza, mas minha origem é de Jaguaruana, né? Jaguaruana, aquela região do Vale do Jaguaribe, né? Muito bem, o programa Pela Ordem, que vai ao ar aqui pela TV Fortaleza, para toda Fortaleza e região metropolitana, e pela TV Assembleia para todo o estado do Ceará. Vereador Joaquim Rocha, o senhor é natural de Jaguaruana, estabeleceu-se profissionalmente, atuando na antiga Coelce, hoje Enel. O senhor como um agente importante na manutenção da distribuição elétrica aqui no estado do Ceará. É a sua profissão, a sua vida dedicada à coletividade do estado? Sim, Paulo. A Coelce tinha como meu segundo lar, né? A Coelce, entrei na Coelce em 1980, né? Entrei como ajudante de eletricista, depois, rapidamente, eu fui convocado para dirigi um escritório da Coelce, depois pedi transferência para Fortaleza, tinha outros sonhos, né, na própria Coelce, e na realidade os concursos internos que eu fiz na Coelce, eu consegui o meu objetivo e consegui chegar aonde eu mais queria, que era na área de projeto, na área técnica da Coelce, onde finalizei meu compromisso nessa área lá na Coelce. Aí o senhor conheceu o estado, a cidade de Fortaleza, as pessoas, os comportamentos sociais e passou a ter, então, uma interação que o permitiu
trilhar na carreira política? Assim, a Coelce, ela fez até com que eu me aproximasse da política, porque a minha área era projetos, era estudos, era visitar um município, uma localidade que não tinha energia, e você ia fazer o projeto, a topografia, o estudo naquela área, e posterior você executar a obra. Então, geralmente, toda solicitação, ela partia de um prefeito, de um deputado, do governador. Então, você naturalmente se lidava com política todo momento que você estava na Coelce. Então, pois não. Foi dessa forma que eu fui gostando, eu fui achando que eu poderia ser útil na política e, naturalmente, me envolvi na política. Muito bem, vereador Joaquim Rocha, nesse processo de desenvolvimento econômico e também de desenvolvimento humano, de garantia de dignidade às pessoas, quando se fala em ligar ali uma rede elétrica, projetar a rede elétrica e levar este importante serviço à população nos locais mais distantes e em épocas esquecidos pelos os poderes públicos e que, ao longo destes últimos 50 anos, receberam este benefício importante. Naturalmente, as pessoas precisam fazer a sua contrapartida, né, à empresa distribuidora, mas levar este benefício é levar dignidade, é levar acesso ao funcionamento de eletrodomésticos. Muitas vezes há casos, então, inclusive, de pessoas que precisam de equipamentos para a própria sobrevivência, né? Então, o serviço que o senhor prestou ao longo da vida é um serviço importante para o ser humano. Muito importante, Paulo, assim, social, né? O social, assim, naquela época, era épocas, assim, de muitos anos escassos de inverno e o povo do campo, o povo do interior, quando havia um ano mais escasso de inverno, o pessoal... a tendência era de vir para a cidade grande, né? Principalmente para Fortaleza, sem nenhuma luz, sem nenhum horizonte, mas que vinham em busca de uma melhor condição de vida e tudo. Então, eu lembro muito bem da época que eu fazia parte do Departamento de Projetos da Coelce, que eu ia fazer os estudos no interior, nós tínhamos uma planilhazinha. Ali, quando você atendia o cidadão, o agricultor, ele tinha que assinar um documento quando ele queria energia e quando ele não queria. Uhum. Muitos não acreditavam naquele tempo, na década de 80, não acreditavam que aquela energia pudesse chegar ali, porque já nasceram e viveram, muitos assim com a base da lamparina e do lampião avançada, e não acreditavam que aquilo podia chegar. E até talvez a ignorância, a falta de conhecimento, não quero assinar o documento que eu não quero a energia. E eu fazia ele assinar um papel, eu não levava o papel dizendo que ele não queria a energia. Então, eu sabia que no dia que aquela obra fosse construída lá, ele ia ficar mais difícil se eu tivesse deixado ele fora do projeto, Paulo. Então, eu não tirava ele fora do projeto, eu botava lá, porque era mais fácil você construir uma obra e tirar um pedaço do ramal de que você ir construir e ter que aumentar o ramal, aumentava no orçamento e tudo. Então, eu fiz muito isso. Já incluía ele já estava incluído. Que, por falta de informação, às vezes se auto-excluía. Aí, quando ele, não, mas eu assinei o papel. Não, o senhor quis assinar, mas eu não aceitei. O senhor não assinou, eu lhe botei aqui. E está aí a energia elétrica na sua rua? Na sua casa, né? No seu poço, uma forrageira, uma bombinha para aguar o seu sítio. Então, eu fazia isso com muito gosto, com muito amor, tá entendendo? Era a minha vida, era a Coelce, era o meu trabalho na Coelce. E em Fortaleza, o senhor passou a ter uma atuação de liderança importante, foi inserido e se inseriu na política com a primeira eleição em 2008, com cerca de 6.500 votos. Paulo, eu já havia sido candidato outras vezes, né? Eu lembro das todas as eleições. A primeira eleição eu tirei 1.088 votos.
foi pelo PDT, não me recordo a data. A segunda eleição, me recordo, foi pelo PMN, tirei 3.322, certo? A terceira foi 4.597, aí veio 6 mil e tanto, 9 e esse quebrado e 7 e tanto. Então, na terceira oportunidade, foi na quarta, foi que eu consegui a minha eleição com 6 mil e quase 500 votos. Né? Muito bem. E principalmente o senhor que a maioria dos agentes políticos da cidade e os eleitores do senhor, os demais eleitores que o conhecem, sabem que o senhor tem uma atuação muito interessante nos bairros Boa Vista, Sumaré, Passaré, Jardim Castelão, ali pelo Dias Macedo e em dezenas de outros bairros da cidade. O senhor não é um vereador exatamente de bairro, é um vereador que tem uma localidade onde há uma identidade com aqueles moradores, aqueles eleitores, mas uma atuação em toda a cidade, provê projetos que daqui a pouco nós vamos, e leis que já foram efetivadas na cidade de Fortaleza, de autoria do mandato do senhor, que nós vamos daqui a pouco abordar. Né? Então, esse processo de envolvimento com a comunidade, bom sentido, naturalmente, fez com que o senhor mantivesse sempre uma votação expressiva no município de Fortaleza, né? Sempre entre 6.500 e 9.500 votos. Paulo, É um reconhecimento. Eu não tenho, eu tenho uma concentração de votos num bairro chamado Boa Vista, né? Esse bairro, o pessoal fez uma amizade muito grande, e eu sou aquele político que eu não tenho medo do eleitor, eu não tenho medo do problema. Eu saio assim, 5h30, 6 horas da manhã, eu vou para uma tapioqueira, no outro dia eu vou para um frigorífico, no outro dia eu vou para uma padaria, no outro dia eu vou para as ruas mesmo, para as esquinas. Então eu não tenho medo do eleitor, o eleitor tem uma facilidade muito grande de se dirigir a mim, não tem medo de falar, de perguntar, de pedir. Então, eu faço política assim porque eu gosto. Eu como diz assim, eu merendo política, eu almoço política, eu janto política, eu durmo política. Eu vou dormir à noite com o telefone na cabeceira, porque pode acontecer de um amigo meu precisar e me ligar e eu tenho que atender. O senhor gosta dessa dessa atitude de estar interagindo com as pessoas? Eu faço porque eu gosto. Eu não me envolvi na política por vaidade, eu não me envolvi na política para me beneficiar. Ao contrário, eu vivia muito bem na Coelce, eu vivia muito bem. O senhor, inclusive, tem uma personalidade muito discreta, o senhor é muito tranquilo. Eu sou sempre fala eu gosto. Eu tinha uma vida muito boa na Coelce, de todo jeito, né? Até financeiramente. Mas a política aconteceu e eu absorvi, e eu hoje estou e faço porque eu gosto. Ainda tenho alguns compromissos para mim continuar em Fortaleza, ainda não tenho pretensão ainda de parar. Muito bem. Em 2008, cerca de 6.500 votos. Em 2012, 9.500 votos. Em 2016, 7.500 votos. É uma votação sempre de reconhecimento e expressiva. E o senhor, nesta sua atuação de parlamentar, tem projetos para a cidade inteira, como, por exemplo, eu lembro que quando eu fazia a cobertura lá no plenário, o senhor fez uma defesa ali durante o grande expediente de uma proposta de sua autoria de levar a CAGES, né, a Companhia de Água e Esgoto aqui do estado do Ceará, digamos assim, uma exigência de que a CAGES resolvesse logo, consertasse logo aquelas imperfeições deixadas logo após o conserto de um duto de água ou de esgoto, né, uma galeria, enfim, que a Coelce pudesse fazer rapidamente o conserto para não haver problemas para os moradores, para motoristas, para ciclistas, e foi uma atitude interessante, porque a gente vê muitas situações pela cidade, as pessoas reclamando, foi feito um serviço e não foi consertado, e isto alcança toda a cidade, né? Pois é, Paulo, você tem a cabeça muito boa, você tem essa lembrança, e quando você me falou, eu relembrei realmente desse fato que aconteceu comigo, já aqui na Câmara, né, que as pessoas às vezes
pedia uma ligação e a CAGES cortava o asfalto, fazia ligação e deixava aquele asfalto sem recuperar. E às vezes passava 1 mês, 2 meses, 3 meses. E então Que era muito comum a gente ver. comum demais, comum demais. Então eu tive essa ideia assim até para que a CAGES não foi assim um embate, mas foi alertando a CAGES que a CAGES poderia, num prazo de 10 dias, ela fazer no máximo aquele conserto, né? Porque pega a via bem direitinho, o asfalto, muitas vezes a prefeitura faz e de repente acontece uma coisa que a CAGES vai ter que fazer uma ligação. E ela deixava lá e o asfalto ia se deteriorando e aí aconteceu realmente Às isso vezes aqui na transformando Câmara. numa cratera, né? Cratera, era justamente. E o transtorno dos moradores e até do pessoal, dos motoqueiros, até os moradores caminhando. Então, houve realmente esse meu documento, esse meu requerimento, e que eu levei ao conhecimento da CAGES na época. E hoje é o seguinte, é porque eu tenho muita amizade na CAGES e me dirijo a cada um daqueles, dependendo do assunto, para que a gente possa resolver aquela situação. E realmente eu tenho que agradecer, porque o pessoal da CAGES me atende muito bem. Hoje mesmo eu estive com a equipe da CAGES, lá no bairro do Castelão, tratando de alguns problemas do saneamento do Esplanada do Castelão, que o saneamento começou antes da Copa que aconteceu aqui no Brasil e não foi concluído. E a CAGES até hoje não concluiu, e o pessoal joga as ligações para dentro de uma rede que não tem destino final e estoura em algum canto e começa os pivôs jorrando aquela água e acaba com o asfalto, acaba com a rua. E hoje mesmo eu estive fazendo visita em algumas ruas naquela área para que a gente pudesse encontrar um caminho para amenizar aquele problema ali naquela área. Pois é, inclusive destacar que a Câmara Municipal de Fortaleza está de recesso, mas está de recesso do plenário, das sessões plenárias. E o que o vereador Joaquim Rocha acabou de relatar é exatamente o trabalho do parlamentar, o trabalho que não está no plenário. Às vezes as pessoas pensam que o parlamentar tirou férias, mas tem muitas demandas a cuidar, a estar visitando comunidades, diagnosticando, recebendo, o senhor que gosta de ir na padaria, no frigorífico, ali na tapioqueira, recebendo sempre estas reivindicações. Eu já tenho uma agenda do mês todinho de recesso. Eu comecei a partir de segunda-feira um compromisso no Hospital Geral. Depois estive conversando com alguns amigos meus para tratar de um assunto do Hospital Militar. Hoje já estive numa reunião no Hospital da Mulher. Já estive essa semana também no Hospital do Coração visitando amigos meus. Então já existe uma agenda até o final da do mês de julho, que é o recesso, já completa, ainda encaixa alguma coisa se aparecer, porque a gente ajusta uma coisinha, mas já está tudo programado para o mês todo o trabalho. Muito bem, nós vamos agora para o primeiro intervalo do programa Pela Ordem. Estamos conversando com o vereador Joaquim Rocha, vereador de Fortaleza pelo PDT, aqui pela TV Fortaleza e também pela TV Assembleia, para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Lembrando que no último bloco deste programa nós vamos conversar, vamos ter a opinião, sempre com uma análise muito verdadeira, muito bem embasada do consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Nós voltaremos em 1 minuto conversando com o vereador Joaquim Rocha. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz.
Estamos de volta com o programa Pela Ordem, aqui pela TV Fortaleza e TV Assembleia para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará. Estamos conversando com o vereador Joaquim Rocha, do PDT, no município de Fortaleza. O vereador Joaquim Rocha já falou um pouco no primeiro bloco sobre a sua origem, sobre a sua profissão e também de que maneira inicializou a sua vida política e a sua paixão, a sua vontade, a sua identidade com o fazer política, no sentido de estar se relacionando, de estar diagnosticando, recebendo demandas, buscando resolver e também propondo projetos, propostas e requerimentos, proposituras, requerimentos no plenário, né, numa produção legislativa que façam com que as pessoas possam estar representadas por meio de, digamos assim, leis que garantam o equilíbrio social, o reconhecimento de direitos e também cobrando deveres do cidadão. O vereador Joaquim Rocha já falou de um projeto, de um requerimento de sua autoria, neste bloco inicial, no bloco passado, que exigia da CAGES um conserto rápido do asfalto, né, da rua, da pavimentação, quando fizesse um conserto de dutos, né, no seu trabalho de distribuição de água e também de esgoto no município de Fortaleza. E agora a gente vai entrar em outras proposituras de autoria do vereador, que são importantes para a cidade, para a cidadania, como, por exemplo, falamos em CAGES e vamos continuar falando nestas empresas que prestam atendimento, serviços públicos importantes, serviços essenciais ao cidadão. O senhor tem, inclusive, uma proposta que limita o tempo de espera nas filas, no caso do cidadão que vai a lojas da CAGES, a postos de atendimento da CAGES, da própria distribuidora de energia elétrica e também das empresas de telefonia, para não haver aquele tempo abusivo de espera, vereador? Paulo, é lei, né? Já é lei, né? Lei aí, né? Isso, é uma lei. Tudo isso que assim, cada parlamentar, ele recebe assim a demanda da sua população e cada isso que aconteceu na minha vida, isso é demanda, é ajuda dos eleitores e dos amigos, o que é que a gente pode melhorar na vida do cidadão. Isso aí, porque a gente se depara às vezes numa fila, um cidadão passar 1 hora, 2 horas, 3 horas ali naquela fila, com poucas pessoas atendendo, aí realmente o tempo vai passando, né? E isso aí é lei, isso foi um pensamento dos meus colegas, assim, até dos colegas de trabalho, me pediram isso aí, e do meu pessoal, eu achei justo, e realmente isso aí realmente foi colocado e passou por todas as comissões e tudo, e hoje é lei isso aí. Isso é uma coisa importantíssima para que a gente possa diminuir o tempo daquelas pessoas assim, que tem muitos afazeres e às vezes perde muito tempo para resolver um problema numa fila. Às vezes a senhora grávida, às vezes a pessoa idosa também. Há hoje um envelhecimento da população, então há um número grande de pessoas idosas que buscam esses serviços, sim, né, presenciais também. E isto é bom, é importante para garantir o direito destas pessoas e é importante também para que a própria empresa possa se organizar, né, e resolver essas demandas logo e ir passando adiante com outras demandas e outros projetos, né, vereador? Verdade, verdade. Até porque a empresa, às vezes, para contenção de despesa e economia, deixa de botar mais pessoas para atender, né, para evitar a despesa. Mas aí, com a lei, eles são obrigados a cumprir. Infelizmente, hoje nós não temos um quadro de pessoas, de funcionários que possa fiscalizar isso aí. Muitas vezes a lei existe e é um direito do cidadão, do usuário, do contribuinte, de tudo, mas como não tem assim uma fiscalização para atuar, aí às vezes eles não aplicam a lei. Mas a lei existe, a pessoa pode exigir isso aí, tá entendendo, Paulo? Então,
Essa lei existe, já é lei. É importante, é uma lei e o senhor também tem uma legislação aprovada a partir do seu mandato, uma lei que garante o agendamento de atendimento domiciliar a pacientes idosos e pessoas com deficiências também. Também, isso aí é uma demanda também das pessoas que procuram a gente. E é tão justo que isso aí também foi uma coisa rápida, tramitação rápida, e foi reconhecida aí pelo prefeito e também é lei. Esse agendamento, às vezes as pessoas... Hoje eu tenho uma pessoa lá no bairro que não tem família, que um amigo meu me procura, que não tem nem como agendar, não tem nem como levar num posto de saúde, nem como levar no hospital, tá entendendo? Às vezes a burocracia é grande que dificulta muita coisa. Então, isso aí também é uma demanda da população que pede, a gente realmente... Fiquei muito feliz quando isso aconteceu, entendeu? O cidadão, o idoso tem esse direito e a lei também pode exigir isso aí. Não é nem um privilégio, na verdade, é um atendimento à própria dignidade do ser humano. Sim. Né? Importantíssimo. O senhor também tem uma lei que trata da economia, e a economia limpa, que é o turismo, a indústria limpa do turismo, que qualificando o Beco da Poeira como atrativo turístico da cidade de Fortaleza. O Beco da Poeira tem ali milhares de negócios, atende também diariamente a milhares de pessoas, a um preço sempre muito interessante, muito convidativo, e não só consumidores daqui de Fortaleza, vêm pessoas do Maranhão, Piauí, do Pará, do Centro-Oeste, né? O Beco da Poeira ele é visitado por muitas pessoas de outros estados. O Beco da Poeira recebe gente até de outros países aí, né? Uhum. E eu tenho muitos amigos ali também, né? Como a gente vinha falando há pouco tempo, eu não tenho uma concentração de amigos nem de eleitores. Na cidade toda nós temos essa parcela de amigos que tem na cidade, então nós temos em todos os segmentos, nós temos lá no Beco da Poeira, nós temos muitos amigos, inclusive Beco da Poeira, no Mercado Central, ele absorve muita gente de Jaguaruana, tem muitos jaguaruanenses lá. Você vê Joãozinho das Castanhas, que foi presidente da associação do Mercado Central, de Jaguaruana, meu conterrâneo. Lá tem muitos amigos que estudaram até comigo lá, que tem comércio lá, então, e vem muita gente de fora. Então, me pediram o grupo, uma associação, e realmente eu achei muito justo, isso aí foi discutido na época, muito bem discutido, e nós conseguimos também colocar o Beco da Poeira, isso é lei também, isso é lei. Uhum. Mais uma das muitas que eu tive a felicidade, e a ideia boa de chegar realmente, porque às vezes você tem uma ideia, mas não consegue chegar ao objetivo, que é finalizar sendo lei. Às vezes, por alguma razão, emperra em alguma coisa, inconstitucional, mas isso aí também é uma lei, com o Beco da Poeira também, como local atrativo turístico de Fortaleza. Porque quando o turista vem a Fortaleza, ele vai ali à Praia de Iracema, aqueles monumentos, né, que são monumentos históricos, por exemplo, a estátua ornamentada da Índia Iracema, vai ao Mercado Central, vai à Praça do Ferreira, vai ao Museu do Ceará, e aí o Beco da Poeira passa a fazer parte deste roteiro turístico. Esse conjunto de coisas, né? Este conjunto, tem um conjunto arquitetônico e tem aqui este ponto de visitação que, inclusive, apresenta muito do que é a cultura aqui do Ceará, do Nordeste, né? Sim. Realmente muito interessante. Vereador, o senhor tem também uma lei que cria o Dia Municipal do Técnico e Engenheiro de Tráfego, que inclui, inclusive, este dia no calendário oficial de eventos do município de Fortaleza. Também mais uma lei também de nossa autoria. Isso aí foi solicitado por a categoria da MC, né? Foi até o ano passado, lembro muito bem aí, quando fui solicitado por eles, na pessoa do meu colega e ex-vereador, professor Gerôncio, que hoje
o superintendente adjunto, né, está assumindo lá que o Arcelino vai viajar, então ele deve hoje assumir, eu devo ter assumido ontem, o Arcelino está viajando. Inclusive, então, tem guardas municipais que exercem também a função, né, de agentes de tráfego, né? Sim, então, se estende a outra categoria. Se estende a outra, né, categoria. E fiquei muito feliz também no reconhecimento disso aí, e rapidamente isso aí se tornou lei, também. Inclusive, eu fui levar para a categoria em mãos, aí tentar que realmente é lei, agora tem o dia, ficaram muito felizes, né? Então, uma outra lei que me deixa muito feliz também, essa lei que a categoria realmente merece isso aí. Muito bem. E o senhor tem atuação em Fortaleza, em praticamente todos os bairros da cidade, assim como também o senhor é votado em praticamente todos os bairros da cidade, mas o senhor não se desliga das suas origens interioranas, né? O senhor não se desliga ali do Vale do Jaguaribe e de outros municípios do estado do Ceará, não é, vereador? Não, eu gosto de estar lá na minha região, me sinto muito bem. Inclusive ontem eu estive na cidade de Palhano, eu estive acompanhando o governador Camilo Santana foi inaugurar uma areninha, foi inaugurar uma adutora que beneficia quase 5.000 pessoas na cidade do Palhano, uma área muito carente de água. Eu estive lá com o governador, muita gente, achei até surpresa aquele número de pessoas lá na cidade de Palhano. Mas me encontrei também, o prefeito de Jaguarona estava lá, o Roberto, da Viúva, o prefeito de Itaiçaba, o Erenar, também estava lá. Uma ascendência política também, né? Uma articulação política muito interessante. Gosto. O prefeito de Palhano, o Dinho, né, o nome carinhoso que a gente chama, o Dinho, lembro muito bem, eu estava na minha campanha aqui em Fortaleza, o Dinho chegou, rapaz, eu preciso que você me ajude também, e fiz parte também da eleição do Dinho lá no Palhano, ajudei o Dinho na medida que... Ajudou a construir o staff de poder no mundo. Sim. E me dou muito bem naquela região, que quando eu chego, sou muito bem recebido, tá entendendo? Eu, tanto no Palhano, como Itaiçaba, como Jaguaruana, tá entendendo? Como Morada Nova, então... Porque aquela área, na época que eu trabalhava na Coelce, ela foi assim, mapeada para que eu pudesse trabalhar nos meus projetos, porque era uma área que eu me identificava, eu gostava muito, então, e continuo... Então, senhor, deixa o Vale do Jaguaribe comigo e com os meus companheiros aqui, que a gente vai para lá levar a luz. Resolve o problema. Muito bem. O senhor fez uma vez um pronunciamento interessante também, que eu lembro, sobre uma erva que daninha, prejudica a expansão, matava os pés de carnaúbas, né? Que inclusive a carnaubeira é fonte de recursos, de riqueza, de renda para o homem do interior. Palmeira linda, eu adoro a carnaubeira, eu adoro. Eu fico olhando para a carnaubeira assim, admirando aquilo ali. Mas realmente eu fiz isso aí, fiz um requerimento, encaminhei à Assembleia Legislativa, até na época do deputado Roberto Mesquita, pedindo que ele pudesse me ajudar com o governo do Estado. Existe essa... lá a gente conhece o nome, assim, como boca de lobo, mas tem outro nome científico. É uma planta, uma trepadeira que vai subindo na carnaubeira. Sim. E ela cobre a copa da carnaubeira. Verdinha, não é? Bem verdinha, bem verdinha. É uma flor bonita. Uma planta tem um leite, né? Um leite tem um venenozinho, porque a criação que come muito aquilo, às vezes morre, tá entendendo? Dá algum problema. Mas ela cobre a carnaubeira e sufoca até a carnaubeira morrer. Então... Eu tive essa preocupação, até porque nós temos um problema também muito grande na nossa região. A carnaubeira, como é uma fonte de renda, o pessoal que corta a palha da carnaubeira para fazer o paú, que a gente chama lá no interior, ele tira o pó branco e o pó preto da carnaúba para comercializar. Então, quem vai cortar as palhas, corta as palhas todas. Então, vai maltratando aquela planta e devagarinho ela vai morrendo também. Tem esse problema também. Que a palha que fica, ela é uma espécie de proteção e continuidade daquela vegetação. Você não pode dar uma planta direito, você vai maltratando ela. Ela vai, aos poucos, ela vai morrendo. Do mesmo jeito é a carnaubeira. Então, nós temos esse problema, não acabou, não entrou ainda, ninguém se manifestou com relação a fazer um trabalho para combater isso aí.
E a escassez de chuva, muito também, as carnaubeiras vão morrendo. Na minha região lá, de Jaguaruana para lá, tem muita carnaubeira morta, mas eu vou continuar com essa luta para que a gente possa combater essa ação dessa trepadeira nas carnaubeiras. O senhor também tem se pronunciado a respeito, vereador, da garantia hídrica para Fortaleza, por meio do Canal do Trabalhador, e principalmente na manutenção correta, principalmente quando há um bom inverno, dos principais reservatórios do estado do Ceará. O senhor que conhece ali o Vale do Jaguaribe, sabe da importância do Rio Jaguaribe, do Castanhão, do próprio Canal do Trabalhador para abastecer Fortaleza, a região do complexo industrial e portuário do Pecém. É muito importante que haja esta política pública de recursos hídricos que esteja garantindo o abastecimento de água no interior e na capital, né? Você fala no Canal do Trabalhador, Paulo, eu também trabalhei no Canal do Trabalhador. Nessa época, do governo Ciro Gomes, que foi ele o mentor dessa coisa aí, nós levamos toda a nossa equipe de projetos, topógrafo, os desenhistas, os técnicos, para que a gente pudesse fazer aquele trabalho ali, aquele projeto, num tempo recorde, está entendendo? Porque o governador Ciro queria fazer, realmente construir aquele, por sinal, muito importante, aquilo ali marcou ali na história do Ceará, do governo Ciro Gomes ali, foi muito importante aquele canal ali. E a gente realmente se preocupa porque eu vejo, nós tivemos um invernozinho um pouco melhor esse ano. E na barragem de Itaiçaba, depois da barragem, aquela água que cai, a água da chuva que vem no Rio Jaguaribe, já entra no mar. Então aquela água todinha ali é perdida. Então nós temos que também trabalhar isso aí, como a gente evitar. Aqui em Fortaleza, toda essa água de chuva, ela vai direto para o mar, Paulo, tá entendendo? Então nós temos que ter mais ideias, assim, que a gente possa armazenar essas águas, que hoje é um produto que há 30 anos os mais antigos diziam, nós ainda vamos ter problema com a água e realmente nós estamos vendo aqui o quanto é precioso e o quanto nós tivemos de desperdício de água durante essas décadas aí. Muito bem, vereador Joaquim Rocha, do PDT de Fortaleza, que falou sobre a cidade de Fortaleza, um pouco sobre o seu perfil, sobre a sua história, sobre também os costumes e a sobrevivência do homem do campo, do homem do interior, do homem de populações ribeirinhas, como por exemplo ali ao longo do Vale do Jaguaribe. Vereador Joaquim Rocha esteve conosco agora, nós agradecemos e, vereador, fique à vontade para as suas considerações finais, os nossos agradecimentos pela sua presença importante, os votos de que o senhor continue fazendo bons mandatos. Bom, eu que agradeço pela oportunidade, Paulo, eu agradeço aqueles que confiaram em mim, me colocaram aqui 1, 2, 3 vezes, né? Tenho tido, assim, muito pé no chão, como você falou, sou muito discreto, faço política porque eu gosto, mas, assim, sem aparecer, mas a política hoje está no meu sangue e eu ainda tenho um compromisso aqui em Fortaleza, eu devo continuar aqui, assim, até quando eu achar que cumpri minha missão aqui, mas mesmo assim, eu ainda não descarto, quando eu cumprir minha missão aqui, ter alguma coisa lá pelo interior, que eu gosto, e lá eu acredito que, como eu faço política porque eu gosto, Paulo, eu sou contra, assim, muitas vezes, você tem um bom médico numa cidade, e todo mundo gosta, ele faz um bom trabalho, e você diz, esse médico dava para ser prefeito. Aí o pessoal começa a botar na cabeça, não, você tem que ser prefeito, tem que ser prefeito. E começa a influência, e começa aquilo, vai acontecendo, e a pessoa vai realmente se empolgando, aí pega, vota no prefeito, vota no médico para prefeito. Mas aquela pessoa só era bom como médico, não era bom como prefeito. São missões por distintas. isso que acontece muito isso. Então, é bom quando você faz a coisa quando você gosta, mesmo sofrendo, tá entendendo? Mas eu faço política porque eu gosto. Então, eu
queria fazer outra coisa agora porque não ia fazer bem, não ia me dar bem. Então, quero continuar na política aqui. Quero agradecer aqui a quem confiou em mim e que me oriente, se aqui e acolá a gente tem os deslizes da gente, nós somos seres humanos e às vezes precisa de orientação. Eu tenho dito muitas pessoas, os meus amigos, que se olharem uma coisa errada em mim, não tenha medo de dizer, me consertar, porque senão eu vou permanecer no erro e não vou acertar nunca. Então, não tenha medo de me trazer uma ideia, me orientar, tá entendendo? Então, eu agradeço aqui, Paulo, pela oportunidade, meus amigos que estão me escutando aí na televisão aí, então, estamos aqui à disposição e muito obrigado pela oportunidade. É uma missão da TV Fortaleza estar sempre ouvindo os senhores parlamentares a partir da produção legislativa e de suas articulações políticas, vereador Joaquim Rocha. Porque fazer a boa política é compreender muito da alma humana. Que o senhor continue aí cumprindo muito bem a sua missão social, a sua missão humana e a sua missão política, vereador. Até a próxima oportunidade está sempre convidado a voltar aqui, que seja muito em breve. Obrigado. E nós vamos agora para mais um intervalo. Em seguida, voltamos com Pela Ordem para Fortaleza, região metropolitana e todo o estado do Ceará, conversando com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno-infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia EMEM, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma Fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o programa Pela Ordem, agora com o consultor político Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, que vai fazer aí análise sobre a conjuntura da política nacional, os principais debates nacionais e também o contexto da política local, no estado do Ceará, em Fortaleza. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Paulo. Luiz, começar com o anúncio de um pacote de obras de cerca de R$ 1,5 bilhão pelo prefeito Roberto Cláudio no Teatro São José, reunindo o ex-ministro, ex-governador, que foi candidato na última eleição à presidência da República pelo PDT, liderança nacional do partido, Ciro Gomes, presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique. Vice-prefeito de Fortaleza na mesa também. Vice-prefeito Morando Torgan e uma das mais expressivas lideranças nacionais do PSDB, o senador Tasso Gereissati. Literalmente, o que deveria ser, na minha avaliação, uma ação de que o prefeito Roberto Cláudio começaria dali mostrar ao cidadão fortalezense que, literalmente, o final dos seus 2 mandatos serão brindados com várias obras ou recursos para alocar em áreas estratégicas, foi ofuscada pela simples fato de que Ciro Gomes e Tasso Gereissati reataram a amizade. Vamos colocar nesse primeiro ponto. Amizade reatada. A amizade está reatada, eles voltaram a ser amigos. Políticos. Abertamente. Havia um clima, desde 2010, de um distanciamento físico muito notório entre Tasso e Ciro, que depois desse evento do Teatro São José, literalmente se encerrou. Eu não tenho a menor dúvida hoje que as famílias Gereissati e as famílias Ferreira Gomes reataram a velha boa convivência que tinham antes de 2010. Muito bem. Então, que se vai para o campo político,
Se vai para o campo político, na minha avaliação, isso será uma nova construção simbólica. Pois é. Qual é o retrato de hoje e qual a projeção da imagem do futuro com relação, principalmente ao Estado do Ceará, porque isso repercute na política de Fortaleza, na construção das candidaturas, das alianças em Fortaleza e também no interior? É porque quando eu e você fizemos essa avaliação em abril desse ano, eu dizia nos meus textos, e aqui através desse programa na qual você me fazia consulta, eu dizia que não tinha outro caminho para Tasso Gereissati a não ser uma aliança com os Ferreira Gomes. E os Ferreira Gomes também tinham interesse nessa aliança, porque era uma maneira de não ficar tão dependente do Partido dos Trabalhadores, que é, na minha avaliação, o principal adversário hoje de Ciro Gomes, a tentativa de chegar a um segundo turno na eleição de 2022. Aí, o que nós estamos assistindo agora? Um fato que eu e você não contávamos. Qual? Uma coisa era uma aproximação política, uma provável transferência de Tasso Gereissati para um Partido Socialista Brasileiro, ou um democrata da vida, tá certo? Outra coisa é a gente assistir Tasso Gereissati e Ciro Gomes abertamente, para o público todo ver, que eles voltaram a fazer parte de uma mesma dupla que foi uma das mais vitoriosas da política cearense. Agora, isso tem a ver com a ascensão de um segmento da política representado pelo atual presidente Jair Bolsonaro no Brasil e que pode influir na eleição do ano que vem no estado do Ceará? Sim, em alguns aspectos. Isso é uma forma de... Porque haverá uma divisão. Se haverá uma divisão entre bolsonaristas e anti-bolsonaristas a nível nacional, ele vai se reproduzir nos estados. Agora, talvez aqui no estado do Ceará não seja tão influenciador como eu e você imaginávamos, tá certo? Talvez o núcleo político do Ceará volte ser o tassismo e o cirismo junto, marchando numa chapa majoritária em 2020 e em 2022. 2020 aqui em Fortaleza. O que me chama a atenção agora é que eu acho que o desgaste entre o senador Tasso Gereissati e o governador João Dória de São Paulo e a direção nacional do PSDB aumentou, né, Paulo? Uhum. Vou dar um exemplo. Nesse mesmo evento, quando perguntaram se o governador poderia vir apoiar um candidato do PDT, ele disse que se depender do candidato apoiaria. Sim, ele estava se referindo ao senador Cid Gomes, que é uma figura hoje que se põe na mesa como um provável candidato à Prefeitura de Fortaleza. Ele não afirma, mas não desmente. Uhum. É um jogo aí dúbio que o Cid está deixando se alimentar para ver... Ele não esteve presente, inclusive. Exatamente. Esteve com compromisso de força maior. Uma agenda diferenciada. Mas o que está acontecendo? O Cid está deixando que o seu nome vá para a boca do povo. As pesquisas estão começando a ser feitas. E aí, daqui a alguns meses, nós vamos ter uma avaliação se ele tem ou não tem condições de não só ir ao segundo turno, como derrotar a principal candidatura de oposição, que é o capitão Wagner. Do outro lado, você tem ação e reação. Você vai fazer com que o governador Camilo Santana, que almeja ser um ator mais forte nas eleições para prefeito de Fortaleza, ou apoiando um candidato do PDT, ou apoiando um candidato do seu próprio partido, tá certo? Para, com isso, ele ter condições, em 2022, alçar o voo de ser senador, que é o destino quase que específico para um ex-governador bem avaliado, o Senado, quando termina seus mandatos. Uma candidatura natural, quase candidato natural. Então, o que nós estamos vendo agora? O Partido dos Trabalhadores, figuras como José Nobre Guimarães, Luziane Lins, Zé Ayrton, tá certo? Partidos como o PCdoB, que é seu aliado fiel, entre outros, eles vão se sentar e ir vendo essa reunificação de Tasso e Ciro, não sobrará muito espaço para eles. Então, o que eles vão fazer? Vão lançar uma candidatura competitiva. Luziane Lins, não. Eu acredito que essas duas candidaturas poderão ser a figura do Eumano de Freitas, que tem um trânsito maior, que seria até mais fácil para o Camilo apoiar, certo? E o outro é o ex-presidente aqui da Câmara e hoje deputado estadual, Acrisio Senna, que tem um recall em Fortaleza e teria uma capacidade
de juntar alguns vereadores e lideranças municipais e também do movimento social em seu nome. Então, esses dois nomes no PT, hoje é que eu vejo que poderiam ser candidatos mais competitivos. Começariam mais embaixo em relação ao Luciane Lima, mas no processo eles iriam crescendo e, de alguma maneira, atuariam como candidatos competitivos na reta final. Carlos Mato, presidente da Municipal do PSDB, como é que fica a situação dele? Carlos Mato foi oposição até o ano passado na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Camilo Santana, não conseguiu a reeleição. Foi agora indicado como o dirigente máximo que vai decidir quem será o candidato aqui em Fortaleza. Tudo indica que é o próprio. No primeiro momento, eles não iriam apoiar a postulação de Capitão Wagner, hoje no PROS. O que vai acontecer agora? Eu acho que Carlos Mato, junto com o ex-governador Lúcio Alcântara, deputado federal Roberto Pessoa, o ex-deputado federal Danilo Forte, o ex-deputado que foi de Maranguape, Raimundo Gomes de Mato, que hoje trabalha no governo federal, ocupa um cargo de confiança, eu acho que eles vão ter que se realinhar com o João Dória ou com o governo federal. Esses são adversários dos irmãos Ferreira Gomes, Ciro e Cid. Mesmo sob a influência, o guarda-chuva da liderança política de Tasso Gereissati, você acha que o caminho seria mais ou menos não, esse, o Tasso vai, não leva eles. Ah, é? Eu acho que eles ficam. Eu acho que eles ficam, até porque eles têm noção que também não haveria muito espaço lá de sobrevida para eles. Porque, na realidade, quando você tem um Maia Júnior há um bom tempo fazendo um papel de conselheiro principal do governador Camilo Santana, que eu mesmo era secretário, né? Maia Júnior, tanto na gestão anterior que é identificado como nessa. com o PSDB, com as gestões Tasso. Ele é o cara responsável hoje por toda essa reformulação interna, mais liberal do governo estadual. Então, sempre existia uma perspectiva de que ele tenha ido lá com o aval de Tasso Gereissati. Eu, pessoalmente, acho, Paulo, lá já me antecipando o que você me perguntar, eu não acredito que o ex-governador e hoje senador Tasso Gereissati lançou a candidatura do general Guilherme Teófilo Carlos para simplesmente perder, como perdeu para o governador Camilo Santana. Eu acho que foi mesmo um erro estratégico, que o Tasso dificilmente comete, mas infelizmente nesse aspecto cometeu e pagou um preço muito caro, que foi a desmobilização da oposição em torno dele, porque o Eunício já tinha ido para apoiar Camilo Santana, Domingos Filho e depois Genesiano Noronha abandonam, e o próprio agora parece que retorna ao leito de uma administração que, de alguma maneira, é sua herdeira. Porque Tasso elegeu todos os governadores do PSDB. Governo das mudanças. Todos os governadores do PSDB. Como também ajudou a eleger no primeiro mandato Cid Gomes. E mantém uma ótima relação com o Camilo Santana desde o seu primeiro mandato. Então, essa aproximação não nasceu do nada. Agora, vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Eu só lhe garanto uma coisa. Ele não fica no PSDB. O PSDB deverá tomar uma outra postura e deverá ter umas novas lideranças. E provavelmente eu acho que é a tendência a apoiar a postulação do deputado federal, Capitão Wagner. Luiz Cláudio, o PSDB. PSDB. Uhum. Luiz Cláudio Ferreira Barbosa, um episódio muito menor que esse que você acabou de comentar, de analisar, mas um episódio que ocupou páginas de jornais, foi esse entre André Fernandes, do PSL, e o deputado Nezinho, que é lá principalmente de Horizonte, votado em todo o estado, mas de Horizonte, em que o André Fernandes fez uma acusação, formalizou junto ao Ministério Público, mas posteriormente pediu desculpas a Nezinho, né? Então, apazigua-se aí os ânimos, porque houve uma pressão, uma grita, uma fala muito forte na busca de provas da acusação de André Fernandes a Nezinho. Essas provas não apareceram. Houve, inclusive, uma entrevista
do próprio deputado André Fernandes, e agora o André pede desculpas, inclusive está estampada nos principais jornais, esteve no finalzinho da semana, de segunda a sexta. Nos principais jornais e portais de portais, né? É um episódio que está superado ou vai ter algum reflexo aí na relação? Na grande realidade, você tem aqui uma oposição no Ceará muito complicada, somente liderada pelo Partido Social Liberal do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eles não chegaram a se tornar membros efetivos do governo federal. Não receberam cargos, não receberam autarquias, quer dizer, e quando vieram fazer oposição aqui, eles não conseguiram se unificar. Há uma divisão, o delegado Cavalcante com o André Fernandes juntos, versus Heitor Freire. Um político experiente, o deputado Cavalcante, já no seu 3º mandato. Se tivesse logrado as reeleições, todos os outros estariam no seu 6º mandato. Quer dizer, é um cara que tem estaria no seu 5º mandato. É um cara que tem um histórico muito forte de eleições. Às vezes ganhando, às vezes não ganhando, mas sempre presente nesses últimos 16 anos na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Do outro lado, você tem uma figura como Heitor Freire, um deputado de primeira viagem, que não está demonstrando ser tão hábil como foi na liderança de um movimento civil conservador favorável a Jair Messias Bolsonaro, que também o ajudou a elegê-lo deputado federal. E o André Fernandes é um produto midiático. Eu acho que chegou muito novo à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Eu esperava que ele se cercasse pelo menos de pessoas mais maduras, mais competentes para segurar o ímpeto dele. Porque uma coisa é você fazer um programa no YouTube, você ter uma rede social e alimentar ela diariamente com polêmicas. Na Assembleia não é para coadjuvante. O parlamento não é para coadjuvante. Todos os personagens são principais, precisam tomar muito cuidado, ter muito zelo com o que fazem e com o que dizem. Né? Eu e você que já estamos na estrada há um bom tempo, nós sempre ouvimos falar dos parlamentares. O cara, às vezes, briga com o governador, briga com o prefeito, mas não briga com o presidente da Assembleia e nem com o presidente da Câmara Municipal. Em síntese, não briga com seus pares. O André não cumpriu essa tarefa, brigou com a direção do partido, brigou com seus pares, está brigando com a sua própria base, porque ele acaba cedindo a mesma. Porque tem pessoas que querem um posicionamento dele menos alarmante e mais concreto. E, para finalizar, né, Paulo... Temos dois assuntos que talvez não dê... Temos reforma da Previdência futuramente? Reforma da Previdência aprovada na Comissão Especial da Câmara por 36 votos a 13. Foi uma votação expressiva. Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo. O que me chamou a atenção foi que a bancada do Partido Socialista Brasileiro, como também membros do Partido Democrático Trabalhista, Podemos, a Cidadania, que não fazem parte, Partido Verde, que não fazem parte da base de apoio de Jair Messias Bolsonaro, já sinalizaram que pode sim votar essa reforma, que, na minha avaliação, é muito mais um parto ou um fruto do Congresso, tanto de Davi Alcolumbre como de Rodrigo Maia, do que do próprio Jair Messias Bolsonaro e Paulo Guedes. Do Paulo Guedes. Eu acho que houve uma deformação do projeto original e aquilo que eu e você já ventilávamos, ele ficou mais palatável. E o Bolsonaro deixou o Congresso legislar. A partir do momento que ele não faz o jogo toma lá da cá, o que está acontecendo? As coisas estão começando a cada um querer ser estrela nesse processo. O Rodrigo Maia deixa bem claro que quer atrair o holofote para a Câmara, dizendo que se essa reforma da Previdência acontecer, o saco de maldade que o Jair Messias Bolsonaro havia planejado foram eles que eliminou. Do outro lado, o Jair Messias Bolsonaro sabe que com a aprovação da reforma da Previdência ele só tem a ganhar a nível internacional e a nível local, porque ele deixa bem claro que será um presidente reformador. Apesar de que eu já conversei com você, que eu acho que ele não tem um projeto de governo, tem um projeto de poder. Mas ele está tentando botar essa marca dele como reformador. Do outro lado, eu acho que as forças de oposição estão perdidas, gritando muito, alardeando muito, se tornando coadjuvantes, porque muitas coisas de saco de maldade que foram retiradas foram eles que tiveram à frente, mas aí o que acontece? Nessa aliança... Tem que saber capitalizar isso, né? Essa aliança com o Centrão saiu caro.
para as forças oposicionistas. Era uma Você alternativa, né? Que Você tiveram, tem um Lula que muito mais pesa, né? preocupada, o ex-presidente Lula preso, muito mais preocupado com o Sérgio Moro, e você tem o Ciro Gomes, que tenta fazer uma discussão construtiva, mas nesse processo de ele, às vezes, atacar o governo de Jair Bolsonaro e atacar o ex-presidente Lula, quer dizer, o discurso dele perde um pouco da eficiência como grande comunicador que ele o é. Por quê? Porque ele não tem um foco. Então, em síntese, o que eu quero dizer, as oposições no Brasil se cindiram. Uma parte vai votar a reforma, que vai trazer mais benefício ao Jair Bolsonaro do que qualquer tentativa de achar que ele vai ter algum ônus. E, do outro lado, o centrão, que, na minha avaliação, já começa a se moldar e aceitar que o presidencialismo de coalizão e aquele processo do toma lá da cá acabou. A emenda à Constituição vai agora à votação em 2 turnos, 308 deputados precisam votar para que ela possa seguir adiante, né? Ou seja, 2/3 dos parlamentares. Parece que o governo... Rodrigo Maia fala 328. Rodrigo Maia em pessoa já fala que tem 328. O secretário do Tesouro Nacional, nesse final de semana, em algumas palestras que ele participou, ele também já dá o sentido de que já houve praticamente a aprovação da reforma da Previdência. O próprio Paulo Guedes, que em viagem internacional, né? Secretário Macedo Almeida, né? O próprio Paulo Guedes também já começa a falar em uma reforma já pré-aprovada. E, para finalizar, o mercado financeiro, as bolsas, elas dispararam, né? Nesse final de semana, fecharam em alta. Existe sim essa perspectiva. Infelizmente, a gente não vai poder falar, mas eu vejo, num curto período de tempo, o governo Bolsonaro tendo algumas vitórias simbólicas, como a questão do Mercosul e a Comunidade Europeia, que aí é um mérito que a gente tem que passar aqui e dizer também que foi da figura de Henrique Meirelles na economia, a Luiz Nunes no Ministério e o Michel Temer, eles deixaram praticamente a bola no gol. O Bolsonaro só veio e fez o gol. Também não vamos tirar esse mérito do próprio, né? Mas, para finalizar, eu acredito que na próxima semana, Paulo, o que nós vamos ver? Nós já vamos ver aqui no Brasil um cenário político bem claro. Qual? Um Bolsonaro defendendo o aprofundamento das reformas e as oposição se tornando anti-reformas. E aí eu quero saber onde é que o Ciro Gomes vai ficar nesse processo. Cenas dos próximos capítulos. Um abraço, Luiz. Eu que agradeço. Obrigado a você, telespectador, pela honrosa audiência. Até o nosso próximo encontro. TV Fortaleza, a emissora da Casa do